Olá, graça e paz. O meu tema com você hoje é viver até morrer. E eu preciso clarear o tema proposto, porque quando eu falo sobre isso, eu me lembro de duas experiências que marcaram significativamente a minha vida. A primeira delas diz respeito a uma frase que eu ouvi de um médico, o Dr. Aldrin Marshall. Ele também é pastor na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E a primeira vez que eu ouvi eu não entendi muito, mas logo na sequência eu entendi o que ele queria dizer. A frase dizia assim: olha, eu quero viver até morrer. Eu quero viver até morrer. Eu queria que você pensasse sobre essa frase. Ao mesmo tempo aqui eu quero compartilhar a segunda experiência que eu falei para você que marcou bastante a minha vida. Depois eu quero elucidar um pouquinho para a gente fechar. Quando eu falo sobre esse assunto também, não tem como eu não me lembrar de uma das cenas mais impactantes do filme 300. Obviamente que quando eu lanço aqui uma colocação como essa, a cena mais impactante, né? Quando a gente fala de cenas impactantes de filmes ou de livros, com certeza isso é algo tão subjetivo, é tão particular, é tão pessoal, mas para mim, pelo menos uma das cenas mais impactantes do filme 300, se não a mais impactante, é quando o principal do filme, né, Leônidas, o guerreiro espartano, está diante da possibilidade, né, da última batalha, juntamente com o seu exército de 300 homens, já flechado pelos inimigos, pelos gregos, e ao lado do seu exército, principalmente ao lado do seu fiel escudeiro, depois de ter sido alvejado, flechado e já em solo, os dois, certos diante da morte iminente, o seu fiel escudeiro olha para Leônidas e diz assim: Leônidas, é uma honra morrer ao seu lado. Ao que Leônidas olha para ele e diz assim: foi um prazer e uma honra viver ao seu lado. Por que eu estou compartilhando essas duas experiências com você diante dessa proposta? Eu quero viver até morrer. Porque tanto a experiência da frase do Dr. Aldrin quanto a fala de Leônidas nos mostram claramente que ambas apontam para a vida e não para a morte. Veja bem, os dois guerreiros estão diante da morte certa, já flechados, era uma questão de segundos, e um está colocando os olhos na morte, o outro está colocando os olhos na vida, porque um diz: olha, é um prazer morrer ao seu lado. E o outro, mesmo diante da morte iminente, olha e diz: foi uma honra e um prazer ter vivido ao seu lado como guerreiro no meu exército. Eu estou falando isso para você porque se você deseja viver uma vida extraordinária, eu tenho certeza que você deseja, porque você está aqui comigo, você precisa entender que tanto de segunda a sexta, quanto no final de semana, você e eu precisamos ter os nossos olhos voltados menos para as adversidades e menos para as circunstâncias. E devemos colocar os nossos olhos na vida abundante, na vida que Deus está nos proporcionando viver mais uma semana. E eu quero lembrá-lo aqui do que Jesus disse em João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém nessa vida
viveu com tanta intensidade e se entregou com tanta intensidade quanto aquele que disse ser a vida. Por isso a minha proposta para você, não somente hoje, mas em todos os dias da nossa vida, é que avivamos com os olhos naquele que é a vida e não enfatizando as dificuldades, as lutas, as intempéries ou mesmo a morte, mas olhando para a vida e sendo grato pela vida que o Senhor tem nos proporcionado. Eu quero orar para que essa seja a minha verdade, a sua verdade, o nosso estilo de vida, que tenhamos os nossos olhos constantemente celebrando a vida que Deus tem nos dado a cada manhã. Pai, nós te agradecemos e te louvamos mais uma vez a exposição da tua palavra, dos exemplos que temos, principalmente quando nós olhamos para Jesus. Jesus não disse que era um caminho, que era uma verdade, que era uma vida. Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos a cada um de nós a viver os nossos dias de maneira que tenhamos os nossos olhos voltados para aquele que é a vida, celebrando essa vida abundante de segunda a sexta, tanto quanto a vivemos no final de semana. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe abundantemente, meu querido.